Sejam muito bem-vindos a mais um podcast SEISC-MED. A gente está aqui ansiosos para te preparar para a tua vida de médico residente, para a tua vida de médico recém-formado. E hoje, especialmente hoje, para vocês que estão vivendo essa fase da vida, um dia eu já estive aí também, eu trouxe uma figura que eu admiro muito, que é um médico emergencista de Santa Cruz do Sul, Dr. Carlos Dornelles, um amigo meu, que tem uma história de vida muito inspiradora para todos nós, enfrentou algumas guerras aí na sua trajetória, e ele vai falar um pouquinho para a gente desse caminho que ele percorreu e principalmente um pouquinho sobre o quão importante é termos algumas noções básicas quando a gente está nessa fase de ter coragem demais e experiência de menos e acaba assumindo alguns plantões que são furada. Então hoje a gente vai ter um bate-papo sobre o que a gente precisa saber para assumir um plantão e vamos começar um pouquinho com a história do Carlos. Seja muito bem-vindo, Carlos. Obrigado por aceitar o convite. Valeu, William. Obrigado aí pelo convite. Boa noite a todos aí. Foi um prazer estar aqui podendo contar um pouquinho da experiência da gente, né, da formação. Que legal, então, cara. Conta pra nós então, Carlos, como é que foi a tua trajetória inicial aí como médico? Bom, eu me lembro uma história mais longa, né? Eu era pequeno ainda, né? Tinha em torno de uns 10 anos de idade e eu estava viajando com a minha família. Eu morava no interior do estado e estava viajando para Porto Alegre. E aí, no meio do caminho, a gente encontrou um acidente de trânsito. As pessoas estavam assinalando, fazendo um sinal ali pedindo socorro e ninguém parava. Na época era muito comum simulações para assaltos, na década ali ainda no final da década de 80, por aí. E meu pai disse, não, eu vou parar porque eu tô vendo criança machucada. E ele parou o carro, eu me lembro que eu estava atrás com a minha irmã pequena, meu irmão também, e eu vi um carro capotado. E aí meu pai foi lá, ajudou a retirar uma pessoa e aquilo me marcou muito. Pequenininho. E ao longo dos anos eu sempre tive muita curiosidade sobre medicina, resgate, como salvar uma vida de uma pessoa, né? E eu ia, toda vez que eu ia a Porto Alegre, eu passava na frente do hospital de pronto-socorro e poxa, um dia eu queria entrar nesse lugar para conhecer como é, ou quem sabe um dia eu não estaria ali dentro trabalhando. E então eu acabei decidindo, eu tinha 2 linhas de ação para seguir a vida, que era a área militar, tinha um avô que era coronel do Exército Brasileiro, da Cavalaria, ou ser médico. E eu acabei optando pela medicina, né? E lá se vão aqueles longos anos de muito estudo, dificuldade para passar no vestibular, e aí passa e começa aquela vida acadêmica, né? Que a gente tem muita ansiedade para querer saber tudo no primeiro semestre da faculdade, né? Já sair médico, né? Então, eu fiz faculdade de medicina na UBRA, em Canoas. Foi muito legal, assim, porque eu tive um convívio com muitas pessoas, muitos professores que acabaram contribuindo no direcionamento da minha especialidade. Logo no começo da faculdade, eu entrei na Liga do Trauma, e depois Liga do Trauma e Emergências Clínicas da UBRA. Foi onde eu comecei a aprender mais sobre a doença trauma. E no terceiro semestre da faculdade, numa atividade de preceptoria, eu conheci um professor na UTI, fui auxiliar ele num procedimento, né? E ele, eu tô indo para o HPS daqui a pouco. HPS, como eu queria entrar nesse hospital? Eu disse, então se não tem nada para fazer agora, tu vai comigo para lá. E aí eu entro no terceiro semestre e só saio do HPS, né? Eu vivia lá noite, finais de semana, não tinha o que fazer, morava muito pertinho, ia pro HPS para aprender. E dentro do HPS, né, quando eu comecei a acompanhar os professores e tal, eu achava que ia ser um cirurgião do trauma. E aí comecei a acompanhar a sala de poli, sala de emergência, e vi uns camaradas lá, mas quem são esses caras? Não, esses caras são residentes de medicina de emergência. Medicina de emergência, isso existe a residência desde 1996, mas ainda não era uma especialidade médica. E eu me encantei com aquele atendimento emergencial numa sala de vermelho de pacientes críticos,
com condutas incríveis e que de fato eram imediatas e salvadoras. E aí lá eu conheci a medicina de emergência. Me lembro que na época da faculdade o pessoal me dizia: cara, tu quer fazer medicina de emergência? Tu quer fazer plantão? Tu quer trabalhar igual que todo mundo recém-formado faz? Né? Pô, tu não vai ser reconhecido pelo teu trabalho. Eu disse: pô, mas eu acho que é isso que eu quero. Né? Então, acabei direcionando toda a minha formação para isso, dentro da faculdade, acompanhando os residentes do HPS, ajudando em eventos, enfim, estudando e fazendo eventos pela Liga do Trauma também. Depois disso, eu me formei, então, em dezembro de 2007, e me voluntariei ao Exército Brasileiro. Que aí entrava um outro sonho, né? Servir as Forças Armadas. Aí tu uniu os dois sonhos, o sonho da carreira médica e o sonho da carreira militar. Exatamente. E aí fui convocado para o Exército, fui servir em Santa Maria, que era um outro sonho que eu tinha, que era morar em Santa Maria. Eu sempre gostei muito de Santa Maria, acabei fazendo toda a minha formação em Canoas e Porto Alegre, né? E fui designado para o Hospital de Guarnição do Exército em Santa Maria. Na época, o Hospital de Guarnição, hoje um hospital já geral, né? E aí fui para o Exército, fiz o treinamento inicial militar no 29 BIB, né, que é um berço lá da infantaria brasileira. Na época do treinamento, inclusive numa pista lá, eu acabei quebrando uma costela, né? Normal, faz parte do treinamento, né? O sistema era bruto. E aí senti mesmo, né, o que era o camarada ter uma fratura, ser medicado, carregado numa maca rígida, né, e levado para um hospital. Mas foi, graças a Deus, nada muito sério. Dentro da carreira militar, então, eu acabei trabalhando na emergência do Hospital de Guarnição do Exército de Santa Maria, onde eu fiz muitas amizades, militares da área da saúde, engenharia, infantaria, cavalaria, artilharia e etc. E ali começou a minha curiosidade, né, para entender um pouco mais a vida militar. Cheguei em alguns momentos, eu acho que de repente é isso que eu quero para minha vida. E eu me lembro que naquele ano, que eu estava servindo em 2008, como eu já tinha uma experiência em Liga de Medicina de Emergência, Liga do Trauma, o pessoal do hospital me convidou para fazer um curso em Porto Alegre de atendimento pré-hospitalar, para que eles tinham um projeto interno em Santa Maria para que se pudesse fazer treinamento em militares do Corpo de Saúde ou não, que fossem enviados para missões de paz no exterior. E eu acabei fazendo o treinamento, voltando a Santa Maria, ajudando a montar todo o curso para esse treinamento, né? As equipes iniciais seriam do pessoal da engenharia, que ia servir em missão de paz no exterior. E aí, em 2009, a gente começa esse projeto lá dando os cursos, né? E aí, no mesmo ano, 2009, havia um major lá, Major Gladstone, que era um cara espetacular, ele é da engenharia, estava servindo como fiscal lá no Hospital de Guarnição, e ficou muito meu amigo, e disse: Dornelles, tu é o cara certo para ir numa missão no exterior. Eu disse: Major, calma aí. Não, tu tem que ir, cara, tu é um cara capacitado para isso. E tem um amigo meu que está indo em novembro para o Haiti, numa missão de paz, ele vai pela engenharia, ele precisa de um médico, então tu tem que ir. E aí, na época, eu fiquei pensando, né, pesando aquele probleminha que a gente tem quando a gente faz uma faculdade privada, que a gente sai com uma dívida, né? E aí o dólar já não era tão alto, eu preciso ficar aqui e trabalhar para pagar as minhas dívidas. Eu queria muito ir, mas agora financeiramente eu não posso. E aí acabou que chegou no final, lá mais para perto, em novembro, ele vinha insistir. Eu disse: Major, eu não tenho condição de ir, eu preciso ficar e trabalhar para pagar as minhas dívidas da faculdade. E fiquei com aquilo. E aí, segui meus trabalhos de plantão em outros hospitais paralelos, né? Quando não estava no Hospital de Guarnição, vivi aquela vida do interior mesmo, do hospitalzinho pequeno, que tu tinha que se virar de qualquer forma. Fazer de tudo, né? Para salvar e atender bem os teus pacientes. E quando chega em janeiro de 2010,
eu me lembro que eu acordei, eu sempre acordava às 6 e pouco da manhã e tal, ligava a televisão para saber as notícias, e às 7 horas eu já estava trabalhando no hospital. E me chamou a atenção aquelas imagens na TV, né, de um terremoto no Haiti, de grande escala, e caramba, vi as imagens, eu, meu Deus do céu, o que que eu tô vendo? E logo eu pensei, cara, eu estaria lá. Talvez eu estivesse lá naquele momento, né? Então agora, da vontade que eu não pude seguir adiante, ela vira uma obrigação. Uhum. E eu cheguei no hospital para trabalhar, todo mundo em volta da televisão vendo, porque sabíamos que tinham militares brasileiros lá também. Eu me lembro dessa preocupação também. Militares, civis brasileiros e N pessoas, né? Então, no mesmo dia eu pensei, cara, se houver uma convocação, eu serei um voluntário. E fiquei com aquilo, sabe? Todo dia eu acompanhava o que acontecia. Talvez no segundo, terceiro dia pós-terremoto, o Brasil anuncia que mandaria uma força de paz, né? Mais um batalhão de força de paz para auxiliar na situação caótica. No quinto dia, vem o anúncio oficial: o Brasil enviará, e o contingente militar principal sairá da região de Santa Maria. Então, me voluntario. Abriu a oportunidade. Era agora, naquele momento. Falo com o meu subcomandante, me ofereço, ele disse, não, acho que daqui talvez não vai ser ninguém, eu estou à disposição. Me voluntario e alguns dias depois recebo uma ligação telefônica de uma relações públicas lá enfim, da terceira DE lá de Santa Maria do Exército. Ela me conhecia, ela disse, Dornelles, eu tô te ligando porque, cara, teu nome tá na lista aqui. Tu é voluntário para ir? Eu disse, sou. Ela, cara, pelo amor de Deus, fica aqui, a gente quer tu cuidando da gente aqui no hospital. Eu disse, não, agora eu sou um voluntário, mas tu sabe o risco que tu vai correr, a situação que tu vai enfrentar, eu tô ciente, eu acho que agora eu preciso ir. Ela disse, cara, teu nome tá aqui no 4º Esquadrão de Fuzileiros Mecanizados de Força de Paz. É a cavalaria. Tu tem ideia que se houver alguma situação de conflito, tu vai para alguma situação de fronte? Eu disse, agora eu já botei meu nome. E aí começa, então, o movimento da seleção, né? Quanto tempo tu já estava dentro das Forças Armadas nesse momento? Ali, 2 anos já. E já foi uma coisa que pareceu natural para ti ou deu um frio na barriga forte no momento que tu ia aí? Naquele primeiro momento, eu vou te dizer que sim, deu um frio na barriga, porque a gente sabia da situação real do país, era bem da caótica, cidade de né? Porto Príncipe, muito insegura, caótica, muita coisa acontecendo, as equipes de saúde tendo uma dificuldade imensa para fazer o tratamento dos pacientes, os cuidados, as equipes de socorro não conseguindo, não tinham condições técnicas, talvez materiais ou pessoal também, de conseguir fazer o socorro da população. E aí, então, começa uma seleção muito rigorosa das Forças Armadas, na qual nós ficamos já aquartelados em Santa Maria, passamos por várias avaliações psicológicas, etc. Enfim, tínhamos todo o contexto na missão. E aí, esperei até os 45 do segundo tempo lá para chegar na minha família, na minha cidade, São Cepé. Ah, eles não sabiam. Não sabiam. E aí chamo meus pais, né? Chego, olha, eu vou almoçar com vocês hoje. E aí após o almoço a gente sentou e disse, olha, eu tenho uma notícia para vocês. Eu vou embarcar com as Forças Armadas para o Haiti. E aí minha mãe na mesma hora disse, não, tu vai ficar aqui. Tu aqui, tu tá seguro. Eu disse, mãe, eu preciso ir. Para mim, isso é algo muito importante, profissionalmente e pessoalmente. E meu pai olhou para minha mãe e disse, calma, deixa ele decidir. É a vontade dele, né? A gente vai respeitar. E aí tive aquela longa conversa com a minha família, organizei minha vida, né? Porque as coisas continuam por aqui também. E logo retornei a Santa Maria, de lá nós fomos para o Rio de Janeiro, onde nós passamos daí por treinamentos mais detalhados. E eu fiquei ali aproximadamente em Santa Maria quase 2 semanas, no Rio de Janeiro.
Eu fiquei lá no Rio de Janeiro e daí eu fiquei aproximadamente quase 2 semanas lá fazendo esses treinamentos, que são N treinamentos, desde o treinamento militar de combate convencional, a treinamento médico, a treinamento de regras de engajamento da ONU para missões de paz no exterior. E com tudo ok, organizado, em um certo dia me chamam no QG lá. O tenente Donelli se apresenta no QG do comandante da missão e tal. Aí fui até lá, cheguei lá, eles só me olharam, olha, vai sair o voo precursor de 2º batalhão e esse voo vai ser amanhã de manhã. A informação ali era 4, 5 da tarde, te prepara que de manhã cedo tu tá embarcando. Pra lá. Pra lá. Tu vai ser o primeiro médico do batalhão a aterrissar lá porque tu é o mais moderno. Quantos dias depois do terremoto que tinha acontecido lá? Cerca de... Quando eu desembarquei ali, aproximadamente uns 20... Acho que uns 28 dias, eu acho. Demorou muito ainda. A minha vontade era estar já direto, né? E Mas aí, normalmente tem um surto de violência depois de uma catástrofe assim, né? Devia ser uma coisa difícil de esquematizar, até a logística de levar vocês até lá. A logística. Naquele momento, depois eu entendi, a gente estava muito apreensivo e ansioso para embarcar, né? Eu tinha muita vontade, eu cheguei no Rio de Janeiro, eu já queria estar embarcando para o Haiti. Mas aí, de fato, uma prioridade naquele momento era a logística. A logística de alimentação, água, N outros suprimentos para a população e a segurança também. Então, tu montar uma segunda base, né, requer também toda uma estratégia. E existe uma prioridade. Embarcando naquele voo precursor, chego em Porto Príncipe, né? Como é que é um voo para Porto Príncipe? É um Hércules? É um... eu embarquei num KC, num Boeing. E até era o KC, eu não me lembro agora o prefixo dele, acho que era o 2404, se eu não me engano. Eram aquelas aeronaves grandiosas, né, que carregam vários militares e mais os suprimentos dentro, né? E caramba, cara, é um Rústico. voo, não é um voo muito confortável, né? Tu não tem um sistema ali, tu recebe a alimentação na mão pela frente. Exatamente. E aí aterriza em Porto Príncipe. Quando chega em Porto Príncipe, eu chego, abre aquela porta, a gente sai, tu olha aquele aeroporto tomado de aeronaves militares, né? Vê aqueles Chinooks americanos, né, sobrevoando, carregando uns containers, via Black Hawk voando para um lado e para o outro. Cara, parecia que eu estava chegando para a guerra. E aí tu entra num caminhão militar para ir para a base. No caminho tu vê todos os vestígios de destruição do terremoto. Tu já começa a enxergar cenas da população se banhando em água de esgoto, enchendo balde de água de córrego sujo, contaminado. Tu começa a ver o desespero, a destruição, o sofrimento. Tu chega na base da ONU, ali, que era uma base era a base brasileira, tinham vários militares de várias bases de vários países dentro daquele local que eu fiquei. E na frente da base, muita criança abandonada que ia para lá para buscar um amparo, um alimento, uma conversa, né? E o brasileiro até ele tem essa característica dentro da missão que a gente percebia todo dia lá de ser o carismático, né? Culturalmente nós somos carismáticos, né? Então onde você via passava, né, o haitiano, a criança brasileiro, bom bagai, né, bom amigo, batia no peito, ou futebol, né, futebol, Brasil, Brasil, e era muito legal, assim, ver essa reação. Chegando lá, na base, nós tínhamos uma base inteira por montar, eram barracas, tudo improvisado, né? No começo tínhamos uma garrafinha de água mineral de 1,5 litro para cada 2 dias. Não, 2 dias. Depois foi por dia, quente, sem gelo. Ração operacional, comia ração operacional por praticamente 2 meses, perdi 22 quilos. Né? A gente não tinha assim, essa fartura alimentar até depois que veio uma alimentação mais adequada, isso demorou um tempo. Né? E aí a gente começou a Cara, uma situação de guerra mesmo. Sim, total.
Naquele momento ali da montagem da base, eu conheci um coronel, um coronel da minha base ali, o Coronel Paulo, que era um cara incrível, uma lenda da inteligência do Exército Brasileiro, e ficou muito meu amigo. E ele disse assim, um dia me encontrou montando barraca lá. Era a barraca que eu estava montando para fazer a minha enfermaria. Então eu queria ter tudo que eu pudesse ali no meu posto médico, porque eu sabia que em algum momento podia vir outra, né, tragédia em cima da tragédia que estava ocorrendo. E ele olhou, cara, tu tá montando barraca? Pô, tu é médico, cara. Médico aqui é difícil encontrar. Vou te colocar dentro do hospital de campanha da Força Aérea Brasileira, que está aqui alocado lá na nossa base. Ele foi lá, me apresentou, eu comecei a trabalhar, então fazia meio turno no hospital de guarnição, não, no hospital, desculpa, de campanha da Força Aérea Brasileira. Atendia no front ali. Cara, é incrível. Para quem, assim, nunca... Eu até recomendo, né, aos médicos e futuros médicos, né? Considerem o Exército Brasileiro. As Forças Armadas. É uma experiência incrível. E, assim, um hospital de campanha, cara, é muito legal a sistemática do atendimento, do trabalho dentro do hospital de campanha. Tudo funciona de uma forma muito interessante, né? Trabalhei ali, muitas vezes eu atendi na linha de frente ali casos um pouquinho mais sérios, outros situações psiquiátricas, nós tínhamos muitos, né? Tinha vários casos de febre amarela, malária. Eu imagino que as questões sanitárias também devem ter... Totais, tétano, assim, ó, sem parar. Muitos casos de tétano. E às vezes chegavam pessoas que simulavam alguma situação de patologia. E quando chegava na frente ali, o cara olhava assim, tinha um intérprete do lado, né? E o que aconteceu com ele? Tenente, ele não tá doente, ele veio aqui porque ele quer um prato de comida, né? Cara, isso assim, ó, rachava o meio, gente, sabe? Agora eu tô aqui falando tranquilo, mas muitas vezes eu me deparei emocionado com que eu estava vendo, né? O que estava ali acontecendo, né? E então ali eu consegui desempenhar um bom trabalho. Quanto tempo tu ficou lá, Carlos? Eu fiquei em missão lá 6 meses e 21 dias, bem contados, né? Com várias experiências, né? Eu atuei de todas as formas possíveis, tanto em hospital de campanha, quanto em enfermaria, quanto atendendo a população, quanto atendendo em atividades militares externas, de atendimento à população, de operações militares também, para controle, né, da segurança local. Participei de várias atividades, participei de vários intercâmbios ali com forças armadas também, exércitos de outros países, operações também, que essa para mim foi algo marcante. Eu sempre gostei da vida militar. E aí, né, quem já viu aquela série Band of Brothers, né, a famosa Divisão 101, né, Airborne, os caras estavam lá. Tinha lá um batalhão deles ali, acampado na zona do porto. Tive a oportunidade de entrar numa enfermaria de combate deles lá. Recebi até torniquete ser presente, bandagens. Foi muito legal, uma interação muito interessante. São 6 meses e uma experiência de 6 ou 60 anos. Assim. E eu fiz muita coisa, assim, foi muito legal, foi uma experiência incrível. Inclusive, fica uma dica também, eu acho que para as pessoas em situações como essas irem com as Forças Armadas e não irem independentes. Tem muita gente que costuma ir com ONG, né? Tem que ver qual ONG segura, né? Porque às vezes você vai e tem risco de você não ter suprimentos. Eu conheço histórias... E nem segurança. Conheço histórias ruins de pessoas que se voluntariaram por fora e tiveram péssimas experiências. Exatamente. Mas a batalha mais cruel da tua vida te esperava aqui no Brasil, né, Carlos? Exatamente. Quando tu regressou. Quer contar um pouco dessa história para nós? Nunca imaginei, né? Eu chego ao Brasil depois da missão. Naquela época existia a informação que o SAMU de Santa Maria ia começar suas atividades. Logo que eu chego, sou convidado para participar, né? Até então não tinha residência médica, mas já tinha uma grande experiência de acompanhar médicos, né, competentes, profissionais da área de saúde no Hospital de Pronto-Socorro Porto Alegre,
na minha vida de estudo e tal. Começo a trabalhar no SAMU de Santa Maria. E no SAMU de Santa Maria nós tínhamos uma equipe muito qualificada. Excelentes profissionais de todos os setores, pessoas treinadas, a sua grande maioria com experiência militar também. Logo a gente começa a fazer algumas organizações e ao longo daquele ano, iniciou 2011, depois 2012, nós tivemos várias simulações paralelas com forças armadas, com bombeiro, com força de segurança, com serviços privados de socorro. E janeiro de 2013, 2 semanas, aproximadamente 12 dias, 2 semanas antes da KISS, a nossa equipe do SAMU faz uma simulação em Santa Maria, lá entre nós mesmos, de um atendimento, um incidente de múltiplas vítimas. Anteriormente isso nós já havíamos feito um atendimento com 11 vítimas na estrada e nós tínhamos um plano de acionamento rápido que é algo baseado também em planos militares. E lá estou eu, me lembro que eu fiquei aquela semana que antecedeu a KISS, era muito estranho. Todos nós comentávamos a mesma coisa. Cara, que coisa estranha. Nós estamos parados. A ambulância UTI do SAMU passou a semana inteira sem fazer nenhum atendimento em Santa Maria. A cidade estava extremamente atípico. Todo parado. Estava estranho aquilo. E na sexta-feira de tarde, eu me lembro que os bombeiros foram nos visitar lá, né, eles estavam de plantão, foram lá conversar com a gente na base. Pô, pessoal, vocês não estão muito parados, a gente também tá estranho isso. Tá estranho. Todo mundo estava sentindo que alguma coisa de errado podia acontecer. No sábado eu passo o plantão para um colega e digo, olha, tudo certo, quase uma semana sem fazer nada. Nada a declarar. Quando chega no sábado de tarde, o colega me manda uma mensagem. Dornelles, acabei de atender aqui um baleado, tô levando para o Hospital Universitário de Santa Maria, acho que tudo normalizou. E eu disse, mas tá estranho. Daí, no sábado à noite, a gente sai para jantar e tal, passamos depois na volta do jantar na frente da KISS, eu na época minha namorada, hoje esposa, passamos na frente da KISS, né? E... viram aquela fila? Fila imensa. Cara, aquilo eram quase 11 e pouco da noite. E passo naquilo, vou para casa e mal, né, eu nunca teria ideia de que algumas horas depois eu estaria na frente daquele local, né, não passeando, mas sim trabalhando como profissional da área da saúde, tentando salvar vidas. E aquela noite lá, eu deitei para dormir e o meu telefone toca de madrugada, inesquecível, assim, por volta das 3h28 da madrugada, meu telefone toca. E quando eu vejo na tela, assim, Pedro Copete chamando, que era o meu colega que estava de plantão, um cirurgião espetacular, um baita médico lá em Santa Maria, tocando, eu disse, cara, aconteceu alguma coisa muito séria, que o Pedro tá me ligando. Se o Pedro tá me ligando, tá no SAMU, ele tá acionando um plano de acionamento rápido. E eu atendo aquela ligação, e o Pedro me disse assim, Dornelles, onde é que tu tá, cara? Onde é que tu tá? E eu já escutava gritos ao fundo. Onde é que tu tá, cara? Tá pegando fogo na KISS. Tu tá onde? Tu tá em São Cepé, em Santa Maria? Eu falei, cara, tô em Santa Maria. Cara, vem pra cá, pelo amor de Deus, vem pra cá. É fogo, tem muita gente ferida, vem pra cá, cara. E eu disse assim, cara, tô indo. Ele falou, vem logo. E, pum, desliga o telefone. E eu, caramba. Sabe quando... vem aquele troço, meu Deus. E a minha mulher do lado, assim, ela... cara, tu escutou isso? Eu, meu Deus do céu. É alguma coisa muito grande. E aí, como todo bom militar, levanto da ex-militar, né? Levanto da cama. Já tinha minhas roupas, meu material sempre pronto. Boto a roupa, rápido. E aí, a minha esposa, a Patrícia, disse assim, cara, o que eu posso fazer? Eu falei... reza. Faz qualquer coisa. Reza. Falei pra ela, chama um táxi pra mim. Alguma coisa. Porque até eu chegar ali, eu não tenho nem como chegar com o meu carro. Vou lá, pego umas coisas pra comer, boto comida no bolso e saio. Entro no táxi, o taxista, bah, doutor,
quer ir pra Kiss lá, tá meio bagunçado, eu tinha uma briga lá na frente, o cara, eu acho que é alguma coisa bem séria, me leva pra lá agora. E ele parava cada sinal de trânsito, eu disse, meu Deus, corta esse sinal de trânsito, vamos. Ele disse, não temos pressa, calma aí. Cara, quando eu chego lá, eu vejo um inferno. E ali, a primeira coisa que eu vou fazer, procurar uma ambulância do SAMU, e encontro os meus colegas, e assim ali a gente consegue, aí inicia-se um trabalho ali, né? Eu chego até, estão trazendo um paciente em Gaspem para a ambulância, e aí o colega, o Pedro, disse, cara, nós temos que entubar logo. E aí, cara, separo o material, entrego para ele entuba o paciente na cena, e eles... E vocês não têm ideia a quantidade de pessoas que eram atiradas para dentro da ambulância. A maioria delas sempre com a cor rosa, né? Intoxicação por monóxido de carbono. Algumas já em óbito, mas tal com a pele quente, rosa. O entendimento do leigo é que tá vivo, né? Então não dá tempo de você tentar explicar e discutir, né? Eles fecharam a porta, levaram a ambulância com várias pessoas dentro, de qualquer forma, sob maca, sentadas no chão, pessoas em óbito no chão também. E aí eu fico, né? Então eu começo a tentar ajudar de todas as formas possíveis. E ali nós fizemos uma operação muito complexa, né, de atendimento, que precisou ser organizado toda a cena, né? Ao longo dos minutos a gente foi tentando organizar da melhor forma possível, né? E ali até assim, existem protocolos de atendimento que você pode empregar dentro de uma situação com múltiplas vítimas, né? Inclusive o mais comum deles é o método START, né? Só que naquela condição você vê que é impossível você fazer uma aplicação numa cena caótica, né? E aí depois o cenário de atendimento da Kiss ali, que eu não vou detalhar porque ele é muito longo, né? Mas vou fazer um comentário que ao término do controle do incêndio... Que horas era o término do controle do incêndio, Carlos? Quanto tempo tu ficou nesse caos, assim? Eu cheguei na cena ali aproximadamente eu acho que entre 13h40 e 13h50 da manhã. E eu saio de lá por volta das 6h35 da manhã. Dia claro. Eu fico todo o tempo no local prestando atendimento. E se conseguiu estruturar assim o atendimento, ou os populares inviabilizavam assim organizar uma estrutura? Porque eu imagino que devia ser inicialmente extremamente caótico. Depois que a gente começou a ter visão do que estava acontecendo, juntamos um representante do SAMU, das Forças de Segurança, bombeiros e tal, e foi determinado as equipes das Forças de Segurança, né, polícia, que evacuasse o local e deixasse os socorristas e os bombeiros atuarem. Aquele momento a gente conseguiu organizar um pouco mais, organizar o fluxo de entrada e saída das ambulâncias, organizar o atendimento, evitar que pessoas sem equipamento apropriado entrassem na boate, porque elas estavam entrando. Aconteceram óbitos em decorrência disso. Vários, infelizmente, eram jovens que estavam ali tentando ajudar, né? E que não tinham talvez o conhecimento técnico, ou estavam movidos pela adrenalina, a vontade de salvar, e acabaram entrando e depois saindo nas nossas linhas de atendimento já como vítimas, praticamente a sua grande porcentagem já em óbito. Aí nós fizemos alguns atendimentos de bombeiros também, pessoas voluntários que ajudaram a socorrer, né? Nessa altura já deviam ter pais chegando lá também. Muitos. Se fala muito dos telefones tocando, né? Infelizmente eu escutei muito isso. E vários pais procurando por filhos, né? Então, muita coisa ali acontecendo. Eu me lembro que num certo momento, eu acho que por volta quase 6 da manhã, não me recordo o horário, é muito difícil, eu não consigo recordar. Alguém chega e diz assim, você precisa entrar lá dentro. A gente precisa que um médico entre para olhar se tem alguém viável antes da condição pericial. E eu entro, né, dentro da boate, né, botei uma máscara cirúrgica, entrei, e quando eu entro eu me deparo com aquela cena, né, triste, difícil, muito dolorosa, né, que até hoje quando eu recordo me machuca muito, assim. E aí eu visualizo várias pessoas em óbito, né, vi que
era uma condição de inviabilidade, né? Estava num local também inseguro. E aí eu me lembro que ali eu vejo uma pessoa com uma roupa ali, uma face semelhante ali. Eu conheço essa pessoa, mas não conseguia ligar quem era, né? Botando foco de luz. Saio, né? Começa o procedimento pericial, vejo que a cena já está segura, agora é o momento de ir ajudar em algum lugar e descubro pelas equipes do SAMU que o local de maior tensão onde estavam a maioria dos pacientes graves, né, o local mais tenso naquele momento, né, mas onde havia maior concentração era no Hospital de Caridade. Então vou até o Hospital de Caridade para auxiliar, né, e chegando lá encontro vários profissionais, né, atendendo as vítimas. Muito cedo, ali 7 e pouco da manhã, a gente faz uma reunião. Até foi o Dr. Cláudio Azevedo, um anestesiologista militar de carreira, que organizou essa reunião, e a gente definiu quem ia fazer o quê e como faríamos, né? Como seria feito o atendimento, a organização e o gerenciamento de crise. Então, naquele momento, coube a mim gerenciar a crise, no sentido de organizar e definir equipes para trazer os pacientes mais graves para dentro do Hospital de Caridade, fazer contatos externos para transferir os pacientes, principalmente os queimados. Santa Maria não tinha, até hoje não tem, né, um centro de queimados. Então a ideia era levar os pacientes para Porto Alegre. E aí começa a arquitetar toda uma operação, né, de transferência aeromédica, né, e graças a Deus nos meus lados vários profissionais competentes, médicos, enfermeiros, profissionais de diversas áreas, né. Foi notoriamente bem sucedida essa transferência dos pacientes. Para quem não tem noção dessa realidade ainda, o manejo de um grande queimado, de um paciente com uma lesão de via aérea, com uma ventilação pesada para transporte aeromédico é complicadíssimo. Complicadíssimo. Né, todos os transportes, acredito que óbito no transporte não aconteceu nenhum, né? Então foi uma experiência assim... Foi muito bem organizado, muito competente a operação. Graças a Deus eu contei assim com a ajuda de alguns fatores, né? Eu tinha, na minha vida acadêmica, eu fiz muitos contatos. Então eu conhecia vários profissionais, SAMU de Porto Alegre, de hospitais de Porto Alegre, né? Então conhecia toda a sistematização militar e médica da cidade, né? Então, nessa troca de informações, a gente foi organizando toda uma operação, né, de transferência dos pacientes, né? E eu sabia ali, eu me lembro que naquela manhã eu usei até a portaria 2048 do Ministério da Saúde, que fala da Política Nacional das Urgências e Emergências. Eu, naquele momento, como médico do SAMU, eu tinha um poder de Ministério de Saúde. Eu tinha um poder de requisitar apoio de quem fosse necessário para ajudar qualquer pessoa. E aí eu ligo para a Força Aérea Brasileira, solicito apoio, né, de pronto, eles já deram ok, me ligaram em pouco tempo, um coronel me liga e olha, a gente está acionando a base inteira, vou mandar um oficial de ligação para trabalhar junto contigo. Era na época o Tenente Yuri Carneiro. Esse conhecimento de estratégia militar te ajudou na condução muito disso? Tanto que no Haiti eu sabia como operar como um oficial de ligação da Força Aérea. Então, esse conhecimento da missão de paz, ele me ajudou muito no meu trabalho em Santa Maria, né? Mas assim, eu não fiz nada sozinho. Claro. Né? Eu trabalhei com muita gente auxiliando e cada um com a sua função. E lá, então, acabamos fazendo a maior operação de transporte aeromédico até hoje da América do Sul, talvez América Latina, numa situação como essa. Uma das maiores operações de transferência aeromédica de pacientes vítimas de tragédias, né, em boates, talvez. E foi de fato uma operação onde a gente não perdeu nenhum paciente. Essa era uma grande preocupação. Todos os momentos e ajustes e bastidores foram muito tensos. Eu me lembro que eu algum momento lá eu pensei, se acontecer alguma coisa com alguém, eu posso perder a minha vida profissional, né? Mas eu estava disposto a seguir com isso porque eu sabia que era a única forma de poder salvar, né, principalmente as pessoas
com as pessoas, os pacientes queimados, né? Então, foi muito bem sucedida, foi uma operação que funcionou muito bem. Ela começou no domingo e terminou na quarta-feira, foi o último voo. E naqueles dias que sucederam, nós continuamos com algumas organizações dentro da cidade e até que tinha um menino, Delvani Brondoni Rosso, um sobrevivente, um cara espetacular, assim. Ele até vem dando muitas... ele está se dedicando a ensinar, a explicar às pessoas, né, o quanto o foco, assim, na tua sobrevivência é importante, né? E então é um menino muito, assim, diferenciado, assim. Ele estava muito grave, a gente tentou movimentar ele para ir para um centro de queimados e não foi possível. Ele não tinha condição de sair. E acabou que 12 dias depois, eu recebi um contato pedindo, olha, ele está em condição, conseguimos um leito no Hospital de Pronto-Socorro de Porto Alegre e a gente precisa do transporte. Aí a gente providenciou o transporte. Eu até estava de plantão do SAMU, acompanhei o Delvani até o aeroporto, né, onde veio um avião do estado para levar para Porto Alegre. E eu me lembro que foi muito emocionante esse transporte. Quando eu chego na base, fica toda a equipe do SAMU de Santa Maria sentada, se olhando e esperando até que era a notícia da chegada dele em Porto Alegre. E aí eu me lembro que em algum momento me recebo uma mensagem, né, de um colega emergencista, o Márcio Rodrigues, dizendo, olha, o paciente chegou bem, está estável, acabei de deixar na UTI de queimados do HPS. Né? E ali, cara, foi um momento que a nossa equipe do SAMU de Santa Maria, naquela base, se abraçou e começou a chorar. Choramos. Primeira oportunidade de sofrer. Primeira oportunidade. Cara, até então não teve tempo para isso. Eu ia te perguntar isso. Eu acho que nesse momento o militar em ti prevaleceu, né? Sim. Militar médico, mas mais um militar. Eu precisava que as coisas fossem... E depois que aconteceu isso, bom, aí o militar vai por água abaixo e entra o ser humano que chora, né? E chora muito. Então foi um choro de alívio. Missão cumprida. E dali depois, então, da KISS, eu tinha passado na prova para medicina e emergência no Hospital de Pronto-Socorro para fazer a residência. E aí, em março de 2013, vou para o HPS. Realizar teu sonho. Realizar o sonho. Eu sentia que eu precisava mais, eu precisava fazer a minha residência médica, complementar a minha formação. Eu precisava entender mais, me aprofundar, saber mais sobre diagnóstico, tratamento, condutas, etc. E a residência foi algo, para mim, muito importante, que complementou muito a minha formação e me deixou um médico muito mais seguro e qualificado. Pude viver todas as experiências, desde atender em pequenos hospitais, improvisar as coisas, até chegar num ponto máximo, né, em hospitais mais equipados. E chego no Hospital de Pronto-Socorro, né, e logo sou apresentado a algumas vítimas da KISS também internadas naquele hospital. Acompanho tanto no Hospital de Clínicas de Porto Alegre quanto no HPS, né. Foi muito difícil assim, a aproximação para mim, principalmente, porque aquilo trazia para mim uma dor muito forte, né? Mas eu conseguia amenizar aquela dor conversando com aquelas pessoas que eram fruto de um trabalho qualificado e uma união de várias pessoas, né, que conseguiu salvá-las, e eu tinha essa oportunidade ali de estar ali junto com elas agradecendo por isso, né, por terem sido salvas, estarem vivas, né? E aí me deparo com o Delvani lá na UTI de Queimados, né? E diariamente eu ia lá visitar ele, né? Até o dia da alta dele, que foi um dia também muito emocionante. Ficamos amigos, né? Como tinham vários outros sobreviventes que eu acabei mantendo contato. Termino a minha residência, 3 anos em medicina de emergência, né? Longo tempo de plantões, estudos, histórias tristes, histórias felizes, a sua grande maioria histórias felizes e vitoriosas. Saio muito agradecido, me lembro que eu saí do HPS assim, muito agradecido por tudo que eu aprendi lá e pelas pessoas que eu convivi naquele hospital,
E aí recebo o convite para vir para Santa Cruz do Sul, né? Onde acabei começando a fazer plantões, depois assumindo a gestão da emergência, né? Foi um desafio extremamente complexo, porque tu chega como único profissional formado em medicina de emergência num local que não tem a cultura da medicina de emergência e tu precisa começar Implantar a essa cultura. quebrar paradigmas. Isso foi uma longa e complexa história, né? Mas que de fato assim contribuiu muito para o meu amadurecimento pessoal e profissional, né? Antes da gente ir para essa parte aí, que é uma parte que me interessa muito também, a menina que tu viu na Kiss, nunca veio à tua memória quem pudesse ser? Aí, ótima lembrança, William. São tantas informações que eu acabei esquecendo de comentar. Estou eu dentro da emergência hospital de caridade, onde eu estava, de Caridade de Santa Maria, onde eu estava coordenando as operações. E aí veio um capitão enfermeiro de carreira, era meu chefe na emergência do Hospital do Exército, capitão Ademir, hoje coronel já, diretor do hospital, cara, um grande amigo, um grande profissional. E ele disse assim: Dornelles, tu ficou sabendo da Daniele? E eu olhei para ele: Daniele Matos. Eu disse: não. Aí eu olhei para ele, ela tava com tal roupa, de tal forma. Ele: sim. Aí naquela hora meu mundo, eu olhei para ele, eu disse: cara, eu não acredito Tá lá. que eu tava vendo ela. Era uma colega militar, uma cardiologista de carreira do Exército Brasileiro Carioca, uma pessoa sensacional, uma dos melhores médicos que eu já conheci na minha vida, dedicada, não estava de sobreaviso, não estava de plantão, mas ia até o hospital para ver um paciente se precisasse, né? E infelizmente eu me deparei com ela. No momento eu sabia que eu conhecia, mas eu não conseguia lembrar, porque estava no meio de várias pessoas, com muita fuligem, Luz sabe? ruim. E eu fiquei muito triste, sabe? Me machucou muito, mas estavam todos, inclusive todas as pessoas ali, tinha muita gente conhecida de vários profissionais ali. Então era ela que estava lá, né? Então, uma pena, sabe? Sim, foi a primeira vez que tu te impactou diretamente com um conhecido, assim. Mas assim, William, lá dentro quando eu entrei na boate, quando eu estava na frente da boate, eu sabia que eu podia encontrar pessoas conhecidas. Uhum. E isso também dói muito, né? Uhum. Depois, assim, tu fica sabendo das histórias, né? Ligações de pessoas, né? Conhecidas, então. Mas naquele momento ali, quando eles falaram, eu me lembrei, era ela, né? Mas, enfim. Trocando um pouco para um assunto talvez um pouco mais leve, Carlos, uma coisa que chama a atenção na tua história é que tu fez a progressão da tua carreira de uma forma muito organizada, assim, né? Então, tu contando a tua história, dá para ver claramente que tu teve esse enfoque, talvez antes de entrar na faculdade, tu encontrou a tua paixão, tu seguiu a tua paixão, tu foi um ratinho de hospital que acompanhou o serviço, né? Então tu já saiu com uma certa carga, com uma certa segurança. Todas as vezes que tu te submeteu a uma coisa de maior complexidade, tu buscou formação, tu falou em fazer um curso para capacitar soldados, esse curso acabou, né, te capacitando para a missão que tu fez no Haiti. Depois a estratégia militar do Haiti certamente impactou na forma como tu ajudou a conduziu o resgate da KISS. Esse é o cenário ideal, né? Onde a gente combina humildade e coragem. Então, humildade de aceitar as nossas limitações, mas coragem de atender os desafios que se impõem, né? Como o desafio de saltar de um táxi e dizer para o pessoal da ambulância: toca a ficha que eu assumo aqui. Então, essas coisas requerem coragem. A gente vê em alguns recém-formados, médicos recém-formados, colegas, que às vezes existe coragem demais e humildade de menos, né? Às vezes existe humildade demais e coragem de menos, então alguns colegas eles acabam assumindo postos para os quais não estão
completamente preparados. Outros se eximem de fazer qualquer tipo de trabalho por medo de algum erro, e eu acho que esses dois extremos são muito perigosos, né? Então, tu que conduziu isso de forma muito organizada, como que tu vê a medida ideal entre como que eu vou me posicionar agora no mercado de trabalho sendo recém-formado, o que eu devo buscar durante a minha formação para que eu saia minimamente capaz de atender uma demanda de porta de entrada, por exemplo, de um UBS de cidade pequena que daqui um pouco chega um resgate. Como é que tu enxerga a construção desse mínimo viável possível para eu fazer um bom trabalho? Sim. Bom, eu acho que assim, o front, né, a linha de frente, ela deve ser sempre ocupada por profissionais qualificados, que fizeram uma formação acadêmica sólida, que se dedicaram a isso, que têm segurança. É difícil tu dizer assim, tenha segurança para um recém-formado. Claro. Né? Nós também fomos recém-formados, né? Sabemos das dificuldades, né? Mas eu acho que começa com uma boa formação, um bom estudo, não só também o conhecimento técnico, mas o conhecimento prático. É importante, a gente sempre diz, eu convivo muito com alunos, então eu sempre converso com eles, né, naquela rodinha de conversa no momento calmo da emergência, sobre o futuro, sobre a profissão, sobre o futuro do trabalho deles. E a gente sempre orienta, bom, se você não tem uma capacidade técnica ou não se sente seguro ou não domina, não faça plantão em locais complexos onde você pode se deparar com pacientes graves. Ou não trabalhe em locais que você tenha poucos equipamentos, medicamentos, pouca possibilidade de você fazer um bom diagnóstico, um tratamento. Eu acho que hoje existe ainda uma grande dificuldade na seleção de bons profissionais. Você tem diversas faculdades de medicina implementadas aí pelo nosso país. E existe uma demanda de necessidade, uma certa procura, mas uma falta de gente qualificada. Né? Então, a dica para o profissional recém-formado é que, se não está capacitado e seguro e não tem a humildade e conhecimento técnico, né, que não assuma papéis importantes em unidades de pronto atendimento, emergências de hospitais, né? Que procure algo que seja mais tranquilo e que a pessoa se sinta segura, né? Não desfazendo, por exemplo, trabalhos em postos de saúde. Você tem que estar seguro também, porque claro, o posto de saúde não é só o atendimento. É o tempo de reação que aumenta só, né? Mas pode chegar uma emergência. Importante. Pode chegar uma emergência no seu posto de saúde. Eu trabalhei em posto de saúde como recém-formado e as emergências chegavam. Com certeza. Então você tem que ter um domínio total da situação, né? E é importante, né? Então, a partir disso, entender que você deve se qualificar. Né? E a residência médica é o passo seguinte importante, né? Dentro desse contexto. Mas uma coisa que eu acho legal na tua história, que pode servir como exemplo, né, para outras pessoas, é que tu decidiu não fazer a residência logo depois que se formou, tu foi para o exército, né? Mas no exército, tu foi contando aqui de várias pessoas que foram exemplos, que foram te ajudando. Então, não é só numa residência médica onde a gente tem a oportunidade de aprender, né? Muitas vezes, se a gente está numa instituição que tem um profissional mais experiente, cola ali, né? Cola ali, vai atrás desse cara, escuta o que esse cara tem para falar. Isso é uma coisa que continua valendo muito, né? E a outra coisa que me vem à mente aqui, te ouvindo relatar, é que talvez todo aluno que está numa fase final de faculdade de medicina, que ainda não se sente capaz de atender em emergência, pelo menos um BLS, um ACLS deve fazer, né? Eu acho que isso é obrigação de todo médico. Com certeza. Deveria ter alguns critérios
bem minuciosos para te trabalhar tanto numa emergência, quanto num atendimento pré-hospitalar, quanto fazer transporte médico. Transporte de pacientes complexos, né? Transporte. Com certeza, os cursos básicos deveriam ser exigidos de todos os profissionais que trabalham. Ao meu ver, ainda existe uma falta de fiscalização em relação a isso, né? Porque, por exemplo, para você fazer um transporte numa ambulância, por exemplo, um paciente crítico, você tem que ter uma qualificação específica para isso. Para você trabalhar em emergência, você tem que ter uma qualificação específica para isso, né? E para você trabalhar em postos de saúde, você já tem uma qualificação para isso, que é exigida, né? Então, acho que está no momento agora de se pensar nessas exigências e critérios para trabalho em unidades de pronto atendimento, e transporte e serviço de atendimento pré-hospitalar. A gente vê muita gente trabalhando em pré-hospitalar aí que não tem qualificação nenhuma, às vezes nem um curso básico para isso. Então, seria interessante, sim, ter a exigência e isso ser regulado por algum órgão fiscalizatório, né? De você ter os cursos básicos, como você citou, o BLS, então a CLS, a TLS e o PHTLS. Eu trabalho hoje num serviço privado de ambulâncias, né? Um serviço muito qualificado e que ele já entrou em normativas de acreditação e os cursos são exigidos. O próprio sistema ele nos fornece os cursos, né? E exige o nosso conhecimento técnico e nós somos avaliados também para seguirmos trabalhando nesse serviço, né? Então, eu acho que também um outro problema que a gente enfrenta também hoje dentro da vida médica da linha de frente é a baixa remuneração, né? Então, acaba sendo até um momento transitório para as pessoas. E os profissionais com especialidade específica para isso, treinamento específico, não necessariamente que seja um emergencista com formação em medicina de emergência, mas uma pessoa que gosta de trabalhar em emergência, que tem formação só em clínica médica ou cirurgia geral ou outras especialidades, ela deve ser melhor valorizada e reconhecido o trabalho, porque é um profissional qualificado, não desfazendo o médico recém-formado, porque aí você valorizando esse profissional especialista qualificado e já com uma carga de experiência, você começa a fazer com que ele permaneça trabalhando nesse nicho e os processos se organizam, né? E aí ele estará junto ao lado para auxiliar no recém-formado e com muita disposição e vontade para ajudar. Na hora que a gente aumenta a oferta de profissionais ao mercado, a régua da qualidade tem que subir também, né, cara? Exatamente. Carlos, excelente papo, muito obrigado. Valeu. Cara. Eu Quero que te agradecer a presença. Tem um livro a respeito da Kiss que foi uma amiga tua que escreveu, não tem? Isso, a jornalista Daniela Arbex. Ela escreveu um livro chamado Todo Dia a Mesma Noite. A tragédia não contada da Bot Kiss. Vou encontrar a minha história no primeiro capítulo chamado É Guerra. Né? Foi muito legal, foi um trabalho muito bem elaborado e eu me lembro que na época até eu participei disso a convite dos diretores da Associação de Vítimas da Kiss que me contataram falando que eu poderia dar entrevista. Então, até hoje, alguma coisa oficial sobre o assunto, eu sempre peço a permissão deles, é uma questão de respeito. Claro. Muito bem. Fica essa sugestão, então, para quem quiser ler um pouquinho mais sobre a história do Carlos, que com certeza vai vir participar de outras edições do podcast aí com a gente. Muito obrigado pela companhia de vocês até aqui. Não esqueçam de clicar para nos seguir aqui no canal. Nos sigam também no Instagram, CISCMed. E nos encontramos semana que vem para o próximo episódio. Um abraço, valeu!